Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Elisângela e estou aqui com mais uma aula de língua portuguesa. Hoje, terça-feira, 16 de junho de 2020. Nós vamos retomar os nossos estudos, dando continuidade à revisão dos conteúdos já estudados. Professora, mas nós já fizemos as avaliações. Sim, nós fizemos 2 atividades avaliativas, valendo 4 pontos cada uma. Mas não se esqueçam que nós temos mais 2 atividades, valendo 1 ponto cada uma. De língua portuguesa, uma dessas atividades avaliativas, valendo 1 ponto, é sobre o livro lido, o livro paradidático, O Reizinho Mandou. A outra atividade avaliativa, valendo 1 ponto também, serão de conteúdos trabalhados até o capítulo 4. Todos? Não, calma, é muita coisa. Nós vamos retomar com os conteúdos mais relevantes e fazer essa revisão, essa retomada para preparar vocês para essa atividade, ok? Bom, eu espero que vocês estejam todos bem, com saúde, sempre na companhia de Deus e de Nossa Senhora e com muita alegria, com muita sabedoria, nós vamos conduzindo os nossos estudos, mesmo, à distância, mas dando graças a Deus por ter oportunidades de continuar a estudar, de continuar recebendo o conhecimento, mesmo que de uma maneira diferenciada. Se Deus quiser, logo, logo vai passar, e nós poderemos estar juntos novamente, fazendo o que nós gostamos de fazer e juntos uns dos outros. O que nós vamos precisar na aula de hoje? Na aula de hoje, nós vamos rever a escrita da primeira produção textual que vocês fizeram. Lembram? Sobre contos tradicionais ou populares? A primeira produção textual. Atividade proposta lá no livro, página 26. Lembraram? Nós vamos retomar essa produção. Vocês devem ter aí no caderno de vocês essa produção. Vocês peguem o caderno, pegue o livro também, abra na página 26 e nós vamos fazer uma análise da escrita dessa produção textual. Depois de feito essa análise, vocês vão passar esse texto para a folha de texto, aquela pasta de produção textual que estava lá na escola. Lembraram? Os pais de vocês foram buscar o material que estava na escola e nesse material, junto a esse material, está a pasta de texto. Vocês vão pegar essa pasta de texto e vocês vão passar para a folha de texto número 1, essa primeira produção textual que nós fizemos. Mas vocês vão fazer isso somente após a correção, tá? Analisar a escrita, ver se cumpriu com tudo que foi pedido, ok? Organize o material e vamos lá. Bons estudos, bom trabalho. Vamos lá. Encontraram? O texto, a primeira produção que vocês realizaram, a primeira proposta de produção textual da página 26. Peguem o livro, vamos relembrar. A proposta pedia para fazer em grupo, mas como nós tivemos as nossas atividades presenciais interrompidas,
eu pedi para vocês fazerem em casa. Foi enviada aquela primeira tarefa, que foi quando nós paralisamos os nossos estudos. Nós tivemos aqueles primeiros dias em que foi interrompido as aulas presenciais, foi enviado a vocês umas tarefas. E nessa tarefa tinha a proposta da produção de texto, né, que era para ser em grupo, mas infelizmente tivemos que realizar essa atividade individual. Vamos relembrar o que foi pedido para fazer? Vamos lá? Eu vou fazer a leitura para vocês e vocês acompanhem com muita atenção. Livro, página 26. Abra o livro na página 26. Produção de texto, conto tradicional. Você aprendeu que um mesmo conto pode ter versões diferentes e que isso acontece em função das alterações que as histórias sofrem ao serem recontadas pelas pessoas. Planejamento. Retome a situação inicial e a complicação da história. Escolha uma daquelas histórias contadas no início do capítulo. Qual que era a proposta? Retomar e escolher um dos textos lido no início do capítulo. Aí, o que era para ser feito? Você escolheu um dos textos lidos e retomou a situação inicial e a complicação da história. Situação inicial, quando há o início, um equilíbrio no enredo, na história. A complicação é quando esse equilíbrio inicial começa a ser desfeito, onde aparece um conflito ou um problema. Analise os elementos da história e da sequência narrativa, como personagens, espaço, tempo, lugar e enredo. E acrescente ou exclua o que considerar necessário, fazendo essas alterações, essa modificação no texto, no conto tradicional. Como nós já sabemos, os contos tradicionais, eles sofrem alterações dependendo da região onde ele é contado. Crie uma solução para o conflito, diferente da solução do texto lido. Tem na história, né, a estrutura da narrativa, o início, que é o equilíbrio, aí entra a complicação, depois vem a solução, o desfecho, como esse problema está sendo resolvido. Vocês criaram uma solução, vocês encontraram uma solução para o problema que encontraram. Essa solução para o conflito, diferente da solução do texto lido para resolver o problema apresentado no conto. Utilize vocabulário adequado ao gênero textual e recursos para substituir palavras e evitar a repetição. Escreva a narrativa no caderno e, ao término, releia o texto e faça uma autoavaliação. Você
fez essa produção de texto? Essa produção de texto que foi pedido para fazer em casa, na primeira atividade que foi enviada, quando nós tivemos que parar com os nossos estudos presenciais, essa produção de texto foi feita? Se você ainda não fez, fique tranquilo, pause o vídeo e faça agora. Isso mesmo, se não fez, já expliquei como que tem que ser feito, pause o vídeo e faça essa produção textual. Só depois você continua a assistir ao vídeo, mas primeiro tem que estar com o texto produzido, ok? Agora que você já está com o texto em mãos, quem já estava com o texto produzido, parabéns. Quem produziu agora, nós vamos fazer essa retomada, né? Essa análise da escrita. Nós vamos analisar o texto produzido por vocês. Porque a professora tem a mania de se colocar para estar junto fazendo essa correção. Mas, como não é possível, a gente vai se adequando da maneira que der para ir fazendo esses momentos com vocês. Hoje a voz da professora está um pouquinho arranhando, acho que está estranhando o tempo que está com umidade um pouco baixa. Vamos lá. Avaliação e reescrita. Na verdade, essa proposta era para vocês mudarem apenas o final. Vocês iam escolher um texto e fazer a alteração no final. Se vocês conseguiram entender o que foi pedido e fazer, provavelmente no texto que vocês alteraram, mudaram esse final, os personagens são os mesmos, permaneceram porque vocês fizeram apenas alteração no final do texto. Se não, caso vocês tenham feito uma outra forma, caso não tenha permanecido, o que mudou nos personagens? Acrescentou alguém ou tirou alguns personagens? Como é que tá o texto produzido por vocês? Essa finalização. De repente, também no final, como você mudou o final, você pode ter incluído alguém nesse texto. Houve alterações no tempo e no espaço indicado no conto? Mudou? No final, algum tempo depois, você já fez essa alteração no tempo, no espaço. Permaneceu no mesmo espaço ou teve alterações? Como está? A estrutura básica da narrativa se manteve? Aqui sim, aqui para que você tenha conseguido fazer uma boa finalização do seu texto, da sua produção, você deve ter mantido a estrutura básica da narrativa, que é o que vai dar essa sequência lógica ao seu texto. Se você não manter essa estrutura básica da narrativa, o seu texto fica sem sentido, com pouco entendimento. Relembrando mais uma vez, quais são as estruturas básicas da narrativa? Situação inicial, complicação, desfecho e finalização. Então, essa estrutura
básica da narrativa, ela precisa estar presente no texto, no conto, para que o conto tenha sentido, para que o conto seja entendido por quem está ouvindo ou lendo. Ok? Faça a leitura do texto que você produziu, do texto que você mudou esse final. Analise a escrita, aonde surge dúvida. Será que essa escrita é assim mesmo? Será que eu estou escrevendo da maneira correta? Até porque escrita com sons parecidos, a gente acaba confundindo que letra colocar. E para auxiliar, ajudar, tirar essa dúvida, nada melhor do que um bom dicionário por perto. Faça a correção, coloque, altere o que vocês acharem que precisa ser alterado no texto para melhorá-lo e passe para a folha de número 1 da pasta de produção textual, ok? Faça tudo com muita atenção, com muito capricho, organização nessa letra, A letra tem que estar legível, uma letra que todos consigam ler, compreender. Vocês, como nós já avançamos um pouquinho nos nossos estudos, agora já consegue organizar o nosso texto nas ideias, parágrafos. Já aprendemos também como pontuar de maneira correta. Então, vocês vão passando o texto a limpo e vão fazendo essa análise e correção do que precisa ser corrigido para que o seu texto passado a limpo na folha esteja bem bonito, bem organizado. E outra coisa importante, sem rasuras, ok? Bom trabalho, bons estudos. Nossa aula fica por aqui. Fiquem bem, fiquem com Deus. Beijos, professora Elisângela. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.